Essa é a segunda temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou falar sobre a minha experiência na vida nômade. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? André Bona aqui em mais um podcast, episódio número 11 da série Vida Nômade, que eu estou compartilhando com vocês a minha experiência nômade nesse último ano, quase um ano aí, né? Já falamos sobre muitos capítulos e agora chegou a hora da volta. Mas que volta é essa? Volta para São Paulo? Não, a volta para Floripa. Pois é, tem tanta coisa que envolve essa volta aí que vocês não podem nem imaginar. Mas, né, antes dessa volta aí, a gente teve um percalço no dia que a gente saiu de Natal, né? A gente saiu de Natal no dia 31 de julho, agora eu não me lembro se era 31 para 1º ou 30 para 31, tá? Porque foi de noite, assim, sabe? Tipo, a gente foi para o aeroporto, aí era 11 horas da noite, aí ia chegar de madrugada, ou no outro dia de cedinho, de madrugada, enfim, 6 horas da manhã, sei lá. Mas enfim, era isso. Então, não lembro se foi 30 para 31 ou 31 para 1, mas beleza. E aí, o que aconteceu? A gente arrumou tudo, estava tudo direitinho, tudo pronto, arrumamos um apartamento lá, combinamos com o nosso anfitrião lá do Airbnb para ir lá, marcamos horário, tudo certinho, né? Tava tudo certo, as bagagens já tudo guardadinho no carro e tal, blá, blá, blá. E você sabe que a gente começou a passar mal, tanto eu quanto o Luiz, a gente começou a ter sentindo um negócio ruim no estômago, e na verdade foi sim alguma coisa que a gente comeu que não fez bem, né? E aí a gente foi se aproximando, né, do horário da gente sair de lá, e falou, não, vai passar, vamos nessa, vamos seguir o plano e tudo. E aí a gente devolveu o apartamento, a pessoa foi lá, a gente entregar para ele, né, ver que estava tudo certinho, e a gente pegou o carro e foi para o aeroporto. E o aeroporto de Natal é longe, né, da Ponta Negra ali. E a gente foi e no caminho começou a piorar, tanto para mim quanto para ela, mais para ela do que para mim. E a gente chegou lá no aeroporto já assim, no desespero, sem saber se a gente ia conseguir embarcar, porque a gente estava passando muito mal. O que a gente faria? A gente já devolveu o apartamento, né? Se tinha hospedagem disponível. Então cheguei lá, já comecei a olhar a hospedagem no celular, porque a gente estava realmente passando muito mal, a gente já estava lá longe, e aí devolvemos o carro, né, na locadora, lá no aeroporto, e a gente estava ali abandonado, a gente e as malas, passando mal e sem saber o que fazer, sem ter para um lugar, uma base para se apoiar. E aí foi ruim, aí a Luísa passou mal e tal, não sei o quê, e eu estava ali agoniado, tentando ver como é que resolvia, também com aquela coisa, puxa, a gente vai melhorar, vamos segurar a onda, vai dar certo e tal, não sei o quê, mas aí ela começou a vomitar, não sei o quê, aí foi assim, foi aquele sentimento de que a gente ia perder o voo, né, mas que a gente não tinha nem não sabia o que a gente ia fazer, então foi bem dramática essa situação. E aí tudo bem e tal, mas foi se aproximando, e quando deu mais ou menos faltando assim 1 hora, porque a gente chegou bem cedo, eu sempre gosto de chegar no aeroporto cedo. Aí quando chegou tipo 1 hora, ainda não era horário limite não, mas era já assim, nossa, aqui, a partir daqui já vai ser algo que vai nos levar a perder o voo, se continuar atrasando, se continuar esse problema. Mas aí ela foi uma última vez no banheiro e falou, olha, agora eu tô me sentindo bem. E realmente ela se sentiu bem. E eu estava com aquele negócio começando, mas eu estava segurando. Falei, não vou passar mal, tal, vai, que desconforto aqui, mas tudo bem e tal, vou assim mesmo, vai ser a noite daquela que você não consegue dormir, fica se revirando porque está passando mal e tal, mas tá bom. E tudo bem. Aí fomos lá, embarcamos, despachamos a bagagem, tudo, e embarcamos, né? Só que aí começou a piorar em mim, ela já tinha passado mal, e eu lá dentro do avião, e esse negócio de procedimento de Covid, máscara, não sei o que, já é um estresse, né? Porque você já vai ali com toda a preocupação do mundo para poder se proteger e também não fazer nada fora nada que fuja das regras lá.
Mas eu comecei a passar mal dentro do avião, e não era nada que pudesse remeter a nenhum sintoma de Covid, nada disso, mas foi extremamente desconfortável, porque eu falei, nossa, eu vou começar a passar mal aqui, pô, se eu fosse o outro passageiro, eu ia ficar desconfortável, né? Mas eu tinha certeza que não tinha nada a ver com isso, porque não era um sintoma, era um negócio que a gente tinha comido mal, ela passou mal, eu passei mal e foi a mesma coisa, aquela coisa que a gente já sabe, né? Ao longo da vida você passa mal às vezes, come uma coisa que não está muito boa. E aí eu comecei a vomitar, mas aí foi aquele negócio, poxa, chamei a comissária, elas atenderam tudo bem, assim, não ficaram perturbando não, deram sacolinhas e tal, e eu passei mal durante o voo, vomitei, caiu vômito, não caiu no chão nada, eu consegui fazer tudo dentro da sacolinha direitinho, mas foi uma viagem terrível, e a única coisa que eu fazia era contar o tempo para chegar. Eu não lembro nem onde é que foi a conexão, deve ter sido em Guarulhos. Mas aquela coisa, agora estamos no último trecho e tal, não sei o que, até chegar aqui. E a gente, por outro lado, a gente tinha tido um combinado aqui, né? Normalmente no Airbnb assim, o pessoal faz um check-in tipo 3 horas, 2 horas, né? Conforme o combinado, mais ou menos esse horário. E eu tava assim, nossa, nós vamos chegar lá às 6, 7 horas da manhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o carro na locadora, nós vamos tomar café numa padaria e ficar fazendo hora até da hora. Só que a gente tinha alugado o apartamento de agosto até dezembro. Então, assim, aí a própria moça que alugou pra gente falou assim, não, olha só, vocês vão chegar mais cedo, não tem problema não. Ela nem mora em Floripa, ela mora em outro estado, mas ela tem uma tia que mora aqui, que ia receber a gente. Aí, vou te passar aqui o telecontato da minha tia e você pode combinar com ela. Eu mandei e falei, teria alguma possibilidade? Ela falou, não, para mim seria ótimo, porque eu tenho um compromisso, se você chegar cedinho, quanto mais chance de chegar, melhor. Então, pelo menos, eu falei, puxa, que bom, vamos poder chegar aí para o apartamento, né? Então teve esse lado aí, mas foi uma noite terrível, daquelas que você conta os minutos e fecha o olho, tenta dormir e acorda e passa mal e depois você fecha o olho de novo, aí vai passando e quando você olha só passou 5 minutos no relógio, né? Mas foi um desastre a viagem, mas finalmente quando a gente chegou, graças a Deus, estava tudo certo, né? E a gente estava num sentimento de volta, realmente a gente estava voltando para Floripa, né, já que Floripa foi o primeiro lugar que a gente saiu da nossa visita, na nossa aventura nômade, que eu contei lá no episódio, acho que foi no episódio 1, 2, acho que foi no 3 que a gente chegou, né, mas eu não sei se eu falei antes no 2 ou não, mas no 3 eu conto como é que foi a chegada em Floripa aí. Só que a gente estava com esse sentimento da volta. E tem uma coisa que foi alimentando esse nosso desejo pela volta ao longo de toda a aventura que a gente foi vivendo no Nordeste, que foi uma aventura muito legal, né? Conforme eu já contei em todos os episódios anteriores. Mas teve uma coisa que marcou pra gente demais, aquelas coisas de viagem, né? Lembra que no mês que nós ficamos na Bahia, eu falei para vocês da trilha sonora, das musiquinhas de axé antiga lá que a gente ficou ouvindo e tal. Só que tem uma trilha sonora dessa aventura nômade que ela começou realmente quando a gente chegou em Floripa, saindo de São Paulo em 2020, em setembro de 2020, e ela meio que sempre voltava. Por quê? E de onde veio essa trilha sonora? Essa trilha sonora, quando eu era adolescente, né, eu tinha um amigo, 2 irmãos, o Henrique e o Diego, e eles eram bem amigos, na idade próxima e tal, e a gente fazia todas aquelas coisas de adolescente, a gente surfava, né, nos finais de semana, cada um estudava nas suas escolas e tal, nós morávamos no mesmo condomínio, e aquelas besteiras que adolescente faz, a gente sempre estava lá fazendo junto. Então, aí o Henrique, que era meu parceiro lá de surf, né, da época, e o Diego também, só que aí o que aconteceu? Num dado momento, ele foi fazer faculdade fora, porque ele queria fazer oceanografia. Muito motivado, acredito eu, né, pelo que a gente conversava na época, justamente pelo surf que a gente sempre gostava, né, e tal.
E, o oceano, vou entender melhor o oceano e tal, e foi fazer oceanografia. Não tinha oceanografia no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo e em nenhuma outra lá. E ele veio fazer justamente em Itajaí, que é um município aqui acima, né? Acima de Balneário Camboriú e tal, por ali. E ele veio e ele ficou, fez a faculdade toda aqui, depois fez um mestrado, aí ficou em Floripa e tudo. E quando ele voltava para lá, né, para Vitória nas férias, ou quando dava, eu me lembro que uma vez ele falou assim, tem uma bandinha lá legal pra caramba lá em Santa Catarina, que é Das Aranha. E eu gravei essa informação que ele deu, porque pensa bem, hoje em dia, se eu falo, uma banda, vocês vão lá no Apple Music, no Spotify, ou no YouTube Music, ou qualquer que seja, e já buscam lá e vão ver todos os discos, tudo, né? Você ouve tudo. Mas naquela época não era assim. Então uma banda local de Santa Catarina, que não só tocava em Santa Catarina, como é que era conhecida? Ela ia tocar na rádio só de Santa Catarina, ela ia fazer show em Santa Catarina, ou obviamente algum nos arredores, né? Ou eventualmente fora, mas jamais no Espírito Santo, ou se fosse ser uma vez na vida ou tá na morte. E nas rádios do Espírito Santo você não ia ouvir, porque não era uma coisa que ninguém conhecia, não era um fenômeno que ia ser conhecido lá. Então era como se praticamente não existisse, né? Hoje é muito difícil a gente pensar assim, porque qualquer coisa que exista a gente vai lá, busca na internet, acha e consegue entender o que está acontecendo. Naquela época não. Então, para ter algum contato com as músicas do Das Aranha, quando o Henrique ia, às vezes ele levava um cassete, uma fita cassete, para a gente botar no toca-fita do carro e ouvir enquanto ia para a praia e tal, né? Mas nem deu muito para conhecer também, mas ficou o nome, né? E quando a gente saiu de São Paulo e foi para Floripa, eu falei, Lulu, tem aqui uma banda chamada Das Aranha, que o Henrique, eu me lembro, e aí, pessoal, nós estamos falando de um negócio, quer dizer, a gente veio em 2020, né, agora na Aventura Nômade, mas de uma coisa que tipo foi em 1997, 1996, por aí. Então nós estamos falando de mais de 20 anos, né? Mas ficou na minha cabeça o nome. Eu falei, tem essa banda aqui, será que tem? Vamos ver o que aconteceu, né? Deixa eu pesquisar. E aí pesquisei, fui lá no Apple Music, achei os discos e tudo, e comecei a ouvir, a gente começou a ouvir. E a gente ficou ouvindo, e o tempo todo que a gente estava em Florianópolis, no ano anterior, em 2020, no começo da aventura, a gente só ouvia Das Aranha, Das Aranha, Das Aranha. E teve uma música que foi muito legal, que marcou pra gente pra caramba, que inclusive no dia que a gente foi embora, né, saiu de Florianópolis para ir pro Espírito Santo, quando a gente pegou o avião, a Luísa falou assim, baixa aquela música, bota ela ali baixada do celular pra gente ouvir na hora que estiver decolando, que eu quero ouvir quando estiver decolando, então baixa aí pra não precisar de internet na hora de executar e tal. E era uma música que é uma letra bem bonita, né? Mas que remete naturalmente a uma relação entre duas pessoas, mas que pra gente ficou como se fosse a própria voz de Floripa falando pra gente, né? Quando a gente estava indo embora. Eu até peguei o violão aqui e eu vou tocar a música aqui de tão bacana que eu acho que ela é. Quer ver? Presta atenção na letra. É assim, ó. Se você for longe demais, leve consigo amor, e quando voltar eu vou estar aqui. E quando chegar, se eu não estiver, saiba que eu vou voltar. Lembre de mim, eu sempre estarei aqui. Nosso amor, bom demais.
Bom, e assim a música vai rolando, né? Uma letra bem legal, bem gostosa. Lógico que o ritmo no violão não tá igual é o original, mas a letra deu para capturar a essência daquilo que eu estou falando. Então a gente ficou com essa mensagem pra gente, deixa eu até tomar um cafezinho aqui, a gente ficou com essa mensagem de que a Ilha estava falando aquilo ali pra gente, ó, vocês vão cair no mundo aí, vocês vão se perder, mas olha, lembre-se que eu sempre estarei aqui, né? E a gente ficou com isso porque a nossa primeira foi o início da aventura, então tinha todo o simbolismo de estar indo, tá se jogando nessa aventura, e com isso a gente ficou com esse sentimento maravilhoso com relação ao local, né? Então o Das Aranha acabou sendo a trilha sonora de toda a nossa aventura nômade, né? Começou a gente aprendendo as músicas aqui, ouvindo, né? E foi legal porque também resgatou aquela coisa que hoje em dia não tem mais, né, sobre música, mas que era assim antes desses serviços de streaming, porque você ia comprar um disco, um LP no lançamento, né, ou um CD, e você ouvia, comprei o disco da banda tal que eu gosto, e você colocava e ia ouvindo para você descobrir o que tinha naquele disco. Então você via as diferentes faixas, né, as diferentes músicas, e você entendia, e aquilo estava dentro de um contexto. Então, por exemplo, um CD, se você pega, vou dar outros exemplos, tá? Vou dar um exemplo nada a ver, diferente. Por exemplo, se você pega a discografia do Metallica, por exemplo, os primeiros discos, aquelas músicas agrupadas naquele disco, elas têm a ver com o contexto da banda. Agora, quando você pega e ouve só as principais músicas, às vezes as principais músicas elas estão misturadas em vários discos, então você não consegue capturar em que contexto a banda estava, de desenvolvimento, de influência, né, na própria evolução cronológica da banda ao longo do tempo. Então a gente acabou fazendo aquilo que a gente fazia antigamente, que era pegar os discos, pegar os álbuns, vamos ver esse aqui todo. Aí eu via o álbum todo, né, aí conhecia, aí gostava mais de uma, gostava mais de outra e tal. E aí depois eu ouvi outro álbum, aí depois a gente acabou selecionando os nossos preferidos, mas nós sabíamos posicionar isso aí mais ou menos no tempo, né? Então é bem legal, aquela coisa da descoberta. Antigamente a gente ouvia música assim, você comprava um disco, um LP, por causa de uma música que estava sendo trabalhada, uma ou duas. E o disco tinha, sei lá, 10, 12 músicas. Então você ia descobrir todo o resto ouvindo, né? Ouvindo ao longo do tempo. E aí os artistas trabalhavam na rádio, primeiro aquelas primeira música, e depois passavam os meses e começavam a trabalhar outra, então e você já estava conhecendo, se você fez o seu dever de casa de ouvir o disco logo quando você comprou e foi. Então era uma coisa diferente, né? Hoje em dia não é, você procura uma música específica, você não sabe onde que está aquilo na cronologia do próprio artista, mas nem é esse o tema, nem é esse o tema. Então essa foi a trilha sonora. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, se você tiver curiosidade, eu vou ver se eu coloco uma lista de músicas do Das Aranha aqui na descrição, se você quiser conhecer. Aí eu vou colocar, sem dúvida, as que a gente gostou, independente da sequência cronológica da carreira dos caras, mas você depois pode ir lá procurar os álbuns e desfrutar e fazer essa descoberta também por conta própria, né? Então, mas foi a trilha sonora quando a gente saiu, foi a trilha sonora que a gente aprendeu, conheceu, e tinha essa diferença, porque a trilha sonora da Bahia eram músicas que a gente conhecia quando era adolescente, então era só resgatar a memória. Agora essas foram descobertas mesmo, durante esse processo desse passeio. Então essa descoberta, ela acabou sendo realmente a trilha sonora de toda a aventura nômade. Então volta e meia a gente voltava a colocar. E aí tinha, muitas vezes era o Das Aranha e o Armandinho. A gente também ouviu bastante Armandinho nessa nossa vida nômade aí. Bom, e aí falando sobre a ilha, quem não conhece a ilha de Florianópolis também, a ilha tem o lado norte dela, né? A ilha é muito grande, né? Então eu não sei dizer quanto tempo, mas uma vez a gente saiu do sul até o norte, tipo, sei lá, eu acho que dá umas 2 horas de carro se você pegar de uma ponta a outra. Tem uns trechos que parece que você está numa rodovia, tipo, que passa numas praias chamadas Moçambique, não sei o quê. Tem meio que umas rodovias, assim, parece que você está dentro do estado
trocando de município, né? É bem grande, essa foi a impressão que eu tive. De repente, se eu passar de novo, eu não vou saber se eu vou sentir igual. Mas tem o norte, que é são as praias mais urbanas, né? Ingleses, Santinho, Jurerê, e por aí vai. Tem a parte do meio, né? Do leste ali, que é Barra da Lagoa, Galheta, Praia Mole, Joaquina, e tem o sul, né, da ilha, que aliás, no leste tem a Lagoa da Conceição também, que chega lá na Praia Mole, né, e na Joaquina, e tem no sul da ilha, que é Rio Tavares, Campeche, Morro das Pedras, Armação, né, e por aí vai, descendo, aí você tem um monte de praia aí, Naufragado, Solidão, né, umas praias bem legais. E a gente gostou muito do sul da ilha, porque no norte é aquela coisa mais urbana, legal, pá, não sei o quê, e no sul é aquela coisa que mistura paisagens rurais com o litoral. Então, enquanto eu estou falando para vocês, eu estou olhando aqui da minha varanda aqui, estou vendo um terreno aqui totalmente arborizado aqui, cheio de mato, cheio de não sei o que. Se eu chegar mais ali, eu vejo o mar, vejo a ilha, tem uma ilha aqui, a Ilha do Campeche, na frente. E tem alguns lugares que de carro tem gado, né? Não em grandes quantidades, mas tem alguns assim. Tem muita área, assim, muito lote sem construção, e as construções, mesmo os condomínios, eles são tipo aqueles tipo de 3 andares, assim, mais horizontais do que verticais, né? Então isso dá um clima legal. Então você está num lugar que tem um bom contato com a natureza, o sul, eu gosto do sul, a gente se apaixona pelo sul, a gente fica a nossa base aqui no Campeche, a gente fica no sul, que tem esse contato com a natureza, tem esse aspecto rústico, né, assim, e ao mesmo tempo tem toda a estrutura de mercado, restaurante e tal, então é um lugar fantástico, assim, que você consegue ter as melhores coisas. E outra coisa, que inclusive foi uma coisa que a gente pensou lá quando a gente saiu e que confirmou mesmo, quando a gente começou a Aventura Nômade, e quando começou, que foi como eu contei no episódio 1 da série, a gente estava naquela dúvida assim, pô, vamos passar um tempo aqui, tipo em Ubatuba, ou tipo em Maresias, e não sei o quê, e a gente chegou à conclusão seguinte, por quê? Porque a gente está em São Paulo mesmo, qualquer coisa precisar ir para a capital vem. Só que a gente chegou à conclusão que um lugar como Florianópolis, na verdade você está mais perto ou no mesmo tempo desses lugares, só pegar um avião e ir. E você já desce em Congonhas, então acaba sendo mais perto, né? Se você sai de São Paulo, vai para Ubatuba, para Itamambuca, por exemplo, que é uma praia lá em Ubatuba que a gente gosta muito, 4 horas de carro. Aqui eu pego um avião, o voo dura 1 hora, eu chego 1h30 antes, 2h30, então é mais perto. Mais perto, mais rápido. E o aeroporto fica aqui no sul da ilha, né? Fica no sul da ilha. Então eu estou a 15 minutos do aeroporto. Então qualquer coisa, quando a gente pensou isso, não, beleza, estamos lá em Floripa, vai ser melhor do que estar no interior de São Paulo, né? Não na capital, no litoral, mas não na capital. E precisou, é rápido. Rapidamente a gente está aqui, tá? O aeroporto pertinho, legal. E assim foi. Então, isso se confirmou na prática, e hoje, quando a gente está aqui em Floripa, qualquer coisa que eu preciso fazer é fácil. Então, preciso ir no BTG aqui, vamos fazer uma live presencial, ou vamos fazer algum outro conteúdo com alguém, ou vamos gravar não sei o quê. Pego o avião de manhã, estou lá à tarde e volto. E confesso para vocês que quando eu chego lá, eu fico doido para voltar. Mas não é só em São Paulo, tá? Fui gravar esses dias para o MBA da PUC em Porto Alegre, que aí também pertinho, né? Pego o voo, volto, vai lá, chega lá. Quer dizer, o aeroporto está perto, então a gente está muito bem localizado nesse aspecto. Ou seja, em questão de menos de 2 horas, você sai de um paraíso completo, com vida rústica, tudo maravilhoso, bacana, e cai no meio da Faria Lima, né? Mas fui para Porto Alegre também, chego, faço as coisas, já fico doido para voltar, o mais rápido possível, para voltar para esse sossego aqui, esse paraíso aqui. Então esses foram os motivos e o contexto que envolve a nossa opção por Florianópolis, no sentido de,
demos um rolê pelo Nordeste inteiro, mas vamos voltar para lá agora de novo, vamos ficar um tempo maior, né? Porque aí o que tava em pauta também era aquilo que a gente conversou no episódio anterior, de que eu falei, pô, legal, surfei em muitos lugares, mas eu preciso de uma rotina. Agora eu quero melhorar, eu quero sim me desenvolver, eu não quero que seja uma atividade só de final de semana, eu quero ter frequência, eu quero me dedicar realmente, me desenvolver, porque eu nunca tive essa oportunidade. Sempre gostei de pegar onda, mas lá quando você é adolescente, você também só vai no final de semana, por causa da escola, né? Por causa da escola, do estágio e tudo, não tem como. Aí passa um tempo, daqui a pouco você só vai de vez em quando, aí é um final de semana, nesse não vai dar para ir, aí você vai uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, então vai ficando muito espaçado. E aquele sonho de você estar em contato ali vai se dissipando. Então, essa vez eu falei, não, agora a gente pode, a gente tem flexibilidade, se precisar de São Paulo a gente vai, fora isso a gente vai ficar aqui e eu vou realizar essa rotina de praia, de conhecer as pessoas, conhecer os atletas, fazer os treinamentos e tudo. E a gente veio com essa vibe e esse foi o nosso planejamento de ficar de agosto a dezembro em Floripa, seguindo isso aí. Então essa foi a nossa volta, né, a história da volta para Floripa, como aconteceu, a trilha sonora, né, o porquê que Floripa, a música que embalou aquela trilha sonora que fazia com que a gente sempre tinha aquela sensação, olha, nossa ilha, nosso cantinho lá no sul da ilha está esperando a gente voltar, né? Então foi muito bacana, e toda essa questão da logística, da proximidade com o aeroporto, de estar perto de tudo e manter a rotina, criar pela primeira vez na vida uma rotina de treinos de surf e tudo, foi muito legal. Então assim foi o nosso retorno para Floripa. E no próximo episódio da série eu vou contar como é que se desenrolou, né? Porque eu contei muito como que foi e tudo. Vou contar para você como que se desenrolou, né, de fato, os planos que a gente tinha para Floripa nessa segunda oportunidade, o tempo, né, o tempo que a gente se dedicou e planejou ficar, e se essa história da rotina de surf funcionou, do Pilates funcionou, e se a gente identificou realmente a execução, né, daquele romance com a ilha que ficou expresso naquela música do Das Aranha ali, e a gente voltou, né? Então é isso, pessoal, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.